E agora, ao vivo, eu vou conversar com o Dr. Fabiano, ele que é o procurador do município de Nova Trento. O assunto é sobre essa questão, Nova Trento, São João Batista, envolvendo os bairros do Rio do Braço e São Luís. Saiu um parecer novo agora da Justiça e o doutor vai falar um pouco sobre isso. Primeiramente, doutor, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube de São João Batista. Doutor, a primeira pergunta que eu tenho a fazer ao senhor na manhã de hoje não é nem sobre esse parecer que saiu agora recentemente da Justiça, que foi de muito comentário na região, foi agora na última segunda-feira, dia 19. Mas é bom que a gente explique um pouco aqui, doutor, essa questão Rio do Braço e São Luís. Ou seja, é uma coisa só, são duas localidades, quem está brigando por quê? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre isso às pessoas que nos acompanham nesse momento. Inicialmente, eu acho, Hércules, que está havendo uma confusão muito grande em relação a essa questão entre os bairros São Luís e Rio do Braço. Dizer que o município de Nova Trento pretende o bairro Rio do Braço é uma falácia, não é verdade. O município de Nova Trento defende sim, é o seu bairro São Luís. São duas localidades que existem ali desde praticamente a criação dos municípios, né? O bairro de São Luís, ele tem a Capela de São Luís, que dá o nome ao bairro, inclusive consta do plano diretor de Nova Trento, assim como o bairro Rio do Braço, existe muito antes da criação do município de São João Batista, também consta no plano diretor de São João Batista. O problema não é um bairro pertencer ao município ou não, ninguém pretende bairro do outro. Agora, o problema é se estabelecer a linha divisória entre os dois bairros. Porque se a gente fosse interpretar que Nova Trento pretende o Rio do Braço, seria verdade colocar então que São João Batista pretende São Luís. Porque aonde o município de São João Batista quer que seja estabelecida a linha entre os limites dos municípios, ela abarcaria, ela envolveria o bairro São Luís. E isso é o que o município de Nova Trento não quer que aconteça, defende isso com unhas e dentes, sim, porque a Procuradoria do município ela tem que defender os interesses do município e fazer cumprir a legislação. A legislação que São João Batista entende que foi alterada e com essa alteração haveria uma perda de território. Então, doutor, a questão de Nova Trento não é o Rio do Braço, é São Luís. São Luís. Nova Trento quer que seja reconhecido por todos, pelas autoridades municipais, estaduais, que o bairro São Luís existe e ele está situado naquela faixa territorial ali. Qual é o limite que Nova Trento reconhece a localidade de São Luís? No sentido leste-oeste, o bairro São Luís ele inicia logo no início daquela bifurcação que existe, a entrada pela rua de trás, que todo mundo conhece. Ali tem um campo de futebol, tem uma extratora de areia. É mais ou menos naquele local que passa uma linha. Eu acho que depois vai ser veiculada uma imagem, isso na imprensa também, que demonstra a linha que divide os dois municípios. Isso é reconhecido pela Diretoria de Geografia e Estatística do Estado, é reconhecido pelo IBGE, é reconhecido agora pelo novo parecer emitido pela doutora Eliana Volcato Nunes, a procuradora do Ministério Público em segundo grau, em Florianópolis. Quer dizer, foi reconhecido isso na sentença de primeiro grau, mas, ao que parece, o município de São João Batista, ou os gestores municipais, enfim, autoridades municipais, não estão assim compreendendo, né? Por uma questão que compete a eles, eu não sei qual é a razão, mas nós defendemos a aplicação da lei em todos os seus termos, né? É bom até explicar essa questão dessas duas localidades, doutor, porque muitas pessoas imaginam ou é Rio do Braço, ou é tudo Rio do Braço, ou é tudo São Luís. Na verdade, existe ali duas localidades, Rio do Braço e São Luís, para que o povo possa entender, então. Exatamente. Rio do Braço é Rio do Braço e como o Rio do Braço pertence a São João Batista. Certo. Nova Trento, por sua vez, tem o bairro São Luís e, como tal, exige que seja respeitado. Doutor, esse parecer dessa última segunda-feira, o que fala? Ele reconhece que, de fato, houve um equívoco. E o parecer que foi exarado pela doutora Eliana em novembro de 2013, ele traz uma informação que reconhece que houve uma alteração nas linhas divisórias entre os dois municípios, entre dois municípios. E onde é que ocorreu essa alteração? Entre o Rio João Soares
e o rio Casaniga. Entre esses dois pontos teria havido uma alteração, que essa alteração consistiu no quê? Era uma linha reta oblíqua na legislação e passou a observar um divisor de águas, a cadeia de montanha que existe ali. Então, o que aconteceu com isso? Essa alteração, segundo ela, teve o efeito de alterar o limite entre os municípios de São João Batista e Nova Trento. E a grande discussão que se coloca ali é o seguinte: poxa, mas essa linha entre o Rio João Soares e o Rio Casaniga é entre o município de São João e Nova Trento? Não. É entre o município de Canelinha e São João Batista. Então, esse erro material, que ela teve uma conclusão equivocada no parecer de 2013, a Procuradoria do município de Nova Trento iria até em sede de sustentação oral no tribunal tentar esclarecer isso aí. Como o processo demorou, e nesse meio tempo nós fomos acionados judicialmente por uma empresa que constrói naquela localidade, e esse assunto voltou à tona, nós entendemos que seria necessário esclarecer isso com a doutora Eliana. E assim o fizemos. Nós a procuramos no gabinete, nós demonstramos a ela que efetivamente essa linha que foi alterada supostamente, ela se refere ao limite norte do município de São João Batista. E ela compreendeu esse caso, essa situação. Ela humildemente reconheceu no seu parecer que houve um erro material. E aí proferiu um novo parecer no dia 19 de março desse ano, onde reconhece que, de fato, essa alteração de linhas aconteceu entre os municípios de São João Batista e Canelinha e reiterou que os limites dos municípios de Nova Trento e São João Batista não foram alterados. Então, isso apenas confirma a nossa tese, já demonstrada com os planos diretores dos dois municípios, que não se sobrepõem em área, os planos diretores respeitam aqueles limites estabelecidos pelas leis de criação dos municípios. Então, quer dizer, é uma questão que, sob ponto de vista jurídico, legal, não houve alteração entre as linhas divisórias dos dois municípios, Nova Trento e São João Batista. Sempre foi naquele local, naquele campo de futebol que existe ali, na entrada da rua da bifurcação, no início, no sentido leste-oeste do bairro São Luís. Na verdade, então, não houve uma mudança na interpretação. O que houve foi, então, uma confirmação. Uma correção de um equívoco que tinha sido cometido pela procuradora no primeiro parecer. Ela continua opinando pelo provimento do recurso, ela continua considerando que houve uma alteração da lei, que aquela lei tem que ser julgada inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade da lei, se for reconhecida pelo tribunal, ela não vai afetar os limites dos municípios de Nova Trento e São João Batista. Ela não afetaria. Sempre foi ali, o limite sempre foi ali, embora alguns não reconheçam, e isso deve ser confirmado com o julgamento desse recurso, que nós vamos envidar esforços para que isso ocorra no prazo mais curto possível, porque a angústia daquela população, os problemas que podem ser causados a eles ali, com ações judiciais, já existem ações judiciais discutindo situações de moradores com o município de Nova Trento, isso gera um desconforto muito grande, gera um custo para essas pessoas que têm que contratar advogados, que têm que pagar custas judiciais, e isso só serve para incentivar ainda mais esse conflito que existe naquela região ali. Então, o que nós pretendemos? Nós pretendemos equacionar, resolver essa questão da melhor forma possível, para que os munícipes ali não sejam prejudicados mais do que já são. Doutor, o senhor é advogado, procurador do município, e o senhor entende isso melhor que eu. Não está demorando demais para decidir esse embrolho, vamos falar assim, doutor? Está quantos anos isso? A ação começou em 2008. Em março agora ela completou 10 anos. É muito tempo, né, doutor? É muito tempo. A ação é complexa, mas nem tanto, né? E uma série de situações que levaram isso a essa demora. O recurso foi interposto em 2013, o parecer da procuradora foi em 2013, ficou um tempo sem julgar. Em 2015, o município de Nova Trento juntou aos autos do processo, que até então não existia, os dois planos diretores para tentar elucidar e demonstrar que não houve alteração dos limites. Então, de 2015 até hoje, são mais de 3 anos que poderia ter sido pautado.
Só que aí substituíram os desembargadores que eram responsáveis pelas ações. Quer dizer, passaram-se 3 desembargadores pelo processo. E agora a nossa luta vai ser convencer o Dr. Watson Cardoso Filho, que é o desembargador relator desse processo, para que ele paute o quanto antes para julgamento, para que a gente possa solucionar essa questão, porque o município de Nova Trento, às vezes, ele é taxado como um município que quer se apoderar de um bairro, de um território que não lhe pertence, quando na verdade não é, né? Então, aí existem as autoridades municipais de São João Batista, Ministério Público em São João Batista, cartório de registro de imóveis em São João Batista, com situações que geram um desconforto muito grande para nós, para gestores do município de Nova Trento. Então a gente quer equacionar isso aí, quer resolver, inclusive para solucionar as questões e não prejudicar ainda mais aqueles moradores ali. Doutor, vamos criar uma certa situação aqui. Eu vou lá, comprei um terreno nessa localidade e vou construir, ok? Eu corro para onde? Para São João Batista, corro para Nova Trento. Onde é que eu vou pedir permissão para construir? O que eu faço? Vamos que essa história realmente existe. Alguém foi lá, comprou um terreno, aí eu vou construir. Eu vou para onde? Eu vou para São João Batista, eu venho aqui para Nova Trento para pegar o alvará, a autorização. O que a pessoa faz no meio disso tudo? Como defendo a tese de que o município de Nova Trento é detentor do território do bairro São Luís, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: identificar, tem dúvida? Pega um topógrafo. Se você estiver próximo da linha lá do campo, pegue um topógrafo. Ele vai identificar a coordenada geográfica onde você está. Isso é possível aferir se ela está para cada linha divisória ou para lá da linha divisória. Se estiver para cada linha do campinho, vamos chamar assim, a linha do campo, se ela estiver em direção à sede do município de Nova Trento, ela vai pegar o engenheiro, vai fazer o projeto e vai encaminhar para a prefeitura de Nova Trento, que ali a legislação municipal prevê para aquela localidade alguns parâmetros urbanísticos. Por exemplo, o número de pavimentos que uma edificação pode ter, os afastamentos, tudo isso vai ser analisado pelo município de Nova Trento. São João, como não está no plano diretor deles, não tem como aferir esses critérios. E nem pode, porque não pode licenciar uma obra que não esteja no seu município. Então ali pertence a Nova Trento, então a pessoa vai ver desde o desmembramento, ela vai pedir o desmembramento de um imóvel aqui em Nova Trento, porque isso vai gerar arrecadação para o município de Nova Trento, com o ITBI. Ela vai recolher o ITBI para Nova Trento, aprovar projetos para em Nova Trento e solicitar o alvará de construção para Nova Trento e ao final da obra o habite-se para Nova Trento. Se a pessoa correr para São João? O correto não é este. Isso inclusive é discutido em ação judicial já. Já está acontecendo algo desse tipo, doutor? Já existe algo dessa natureza, né? Já existe algo dessa natureza. Então, é como eu digo, aprove em Nova Trento. Porque se aprovar em São João Batista, porque o município de São João Batista pode, por sua escolha, aprovar isso aí. Se aprovar lá e a pessoa for pega construindo ou desempenhando uma atividade ali sem um alvará de localização e funcionamento emitido pela Prefeitura de Nova Trento, por exemplo, ela vai ser notificada, ela vai ser autuada. A obra pode ser embargada? Será embargada, como já existe obra embargada ali, embora o embargo não esteja sendo respeitado, e já foi solicitado, inclusive, o embargo judicial, porque a construção, por exemplo, ela pode ser levada adiante de forma irregular e depois ter que ser demolida. Porque, veja bem, se você, por exemplo, uma hipótese, você aprova no município de São João Batista uma obra com 5 pavimentos, ou com 4 pavimentos, ou com 3 pavimentos, você vai começar a edificar e deixa ele pronto. O município de Nova Trento não faz nada, não embarga. Quando for eventualmente acionada a justiça, aqui o município de Nova Trento tem um parâmetro urbanístico que é de 2 andares. O que fazer com os demais? Vão ter que ser demolidos. Então vai gerar um prejuízo para a própria pessoa que construiu ali de forma clandestina. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos organizar o território, ordenar as construções, né? Temos que ter uma conversa com o doutor Valdir, do cartório de registro de imóveis, para entender essa resistência toda, né? No caso dos desmembramentos,
que são feitos desmembramentos imobiliários ali e só se desmembra se for para pertencer a São João Batista, que é algo inadmissível, né? Então, assim, mas representar uma corregedoria, tomar uma ação judicial, isso só agravaria ainda mais a situação. Por isso, nós vamos investir forças agora com o Dr. Watson para no Tribunal de Justiça julgar essa ação aqui. Porque julgando essa ação aqui, a gente entende que essas questões elas vão ser mais acalmadas e a gente vai conseguir contornar essas situações de uma forma bem mais tranquila. Até para resolver isso de uma vez por todas, né, doutor? Independente se fica para Nova Trento, para São João, porque a população não pode ficar em cima do muro, até uma questão de uma construção ali, né, doutor? Exatamente, exatamente. A solução disso aí, ela é necessária. E eu acho que um bom senso por parte de alguns gestores, de algumas autoridades públicas, o bom senso em reconhecer que aquilo ali, de fato, não foi alterado. Nós sabemos disso, né? Então, a gente tem que agir com ponderação nesse caso aí e tentar resolver da forma mais interessante e melhor possível para o cidadão daquele local. Doutor, para terminarmos, a sua mensagem às pessoas que nos acompanham sobre esse assunto, para os moradores do Rio do Braço, moradores de São Luís, de São João, Nova Trento, para quem de repente deseja construir nessa área, qual é a mensagem que o senhor deixa às pessoas que nos acompanham no dia de hoje? Solicitem consulta de viabilidade na Prefeitura de Nova Trento se forem construir. Solicitem consulta de viabilidade na Prefeitura de Nova Trento se forem desmembrar. Procurem o poder público, procurem se informar, né? E só depois tomar alguma atitude ali. E eu gostaria de deixar uma mensagem de tranquilidade para aquelas pessoas, porque esse assunto a gente já sabe que ele se transforma num palanque político muito grande, principalmente a cada movimentação que esse processo tem. Então não é o caso, é um assunto técnico e como técnico tem que ser tratado. A questão política é inevitável que vai afetar. Essa questão política ela aflora nesses momentos. Então isso aí tem que ser apaziguado, tem que com serenidade interpretar esses pareceres, interpretar o que acontece, interpretar a legislação. Eu não vou admitir jamais, enquanto for remunerado pelos cofres públicos municipais e tiver uma função de assessoria jurídica aqui no município de Nova Trento, jamais vou permitir ou admitir que se faça rasgar do plano diretor de Nova Trento a existência do bairro São Luís. Eu acho que ele é histórico e como histórico tem que ser respeitado. Então, não vou transacionar com relação à soberania do município, isso é claro. Então, as pessoas têm que ter ponderação e eu acho que os moradores de lá não têm que ficar alvoroçados e a gente tem que tratar esse assunto de uma forma bem tranquila para inclusive contribuir para que o desfecho disso se dê da forma mais rápida e tranquila possível. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço que nos é dado aqui, agradecer à Rádio Clube, agradecer ao canal Nova Trento News por essa oportunidade de esclarecer essas questões que são técnicas, às vezes difíceis de compreender e às vezes as pessoas não querem compreender dessa forma, mas é isso que está sendo discutido no processo judicial e a nossa missão é tentar transformar isso numa situação de que gere um conforto maior para a comunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Ao vivo e exclusivo, doutor Fabiano, advogado e procurador do município de Nova Trento, falando sobre essa questão aí que envolve os bairros do Rio do Braço, São Luís, São João Batista e Nova Trento, né? Saiu um parecer aí da Justiça nesta última segunda-feira, o assunto veio à tona e nós então estamos trazendo aí essa importante entrevista para você que nos acompanha no dia de hoje.